Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo número 137 para a nossa meditação hoje. Salmo 137 diz assim a palavra do Senhor: Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois disseram: arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Amém. Irmãos, o contexto da escrita desse salmo é basicamente o retorno do cativeiro na Babilônia. Nós bem sabemos a história do povo de Deus, em que logo após o reinado de Salomão, o reino Israel se dividiu em reino do norte e reino do sul, o reino do norte com a capital na Samaria e o reino do sul com a capital em Jerusalém. E que ambos os reinos, tanto do norte como do sul, acabaram indo para o cativeiro. O reino do norte, no ano 722, pelos assírios, e o reino do sul, em 598, levado cativo pela Babilônia. E lá em 2 Reis, nós temos um relato do que aconteceu com Jerusalém por conta desse sítio, quando o povo então foi tomado cativo. Em 2 Reis, capítulo 25, dos versos 9 ao 11, de maneira bem resumida, nos é dito assim. 2 Reis 25, de 9 a 11. Do verso 8, ele diz: No 7º dia do mês 5º do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor, a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade e os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o mais da multidão, Nebuzaradã, chefe da guarda, levou os cativos. Porém os mais pobres da terra deixou o chefe da guarda ficar, alguns para vinheiros e para lavradores. Então, o que aconteceu foi a derrubada do templo, a queima das casas de Jerusalém, a derrubada dos muros e o povo de Deus sendo levado cativo, enquanto alguns, os mais pobres da terra, ficaram ali para lavrar a terra e outras coisas, o serviço mais baixo que era necessário fazer. Ele talvez fique se perguntando: mas por que aconteceu tudo isso? Por que o povo de Deus sofreu tamanho vexame? Porque ele terminou por ser levado para o cativeiro. E assim, são várias as razões, mas essencialmente por conta da sua idolatria. E aí a gente soma algumas coisas que levaram o povo de Israel à idolatria e algumas coisas que já foram consequências da idolatria, como por exemplo a impiedade de vários reis que sucederam. Reis bons vieram, mas ao passo que intercalado com eles reis maus que fizeram com que Israel fosse para o cativeiro, em especial os três últimos. Em 2 Reis, no capítulo 23, os versos 24 ao 27, nos deixa isso mais claro. 2 Reis 23, do 24 ao 27, diz assim: do 24 ao 27. Diz assim: aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos de todas as abominações que se viram na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro
que o sacerdote Ilquias achará na casa do Senhor. Antes dele, não houve rei que fosse semelhante e que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou um outro igual. Nada obstante, o Senhor desistiu do furor da sua grande ira, com que ardia contra Judá por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. E disse também o Senhor: também a Judá removerei de diante de mim, como removi Israel, e rejeitei esta cidade de Jerusalém que escolhi, e a casa da qual eu dissera: estará ali o meu nome. Então, embora houvessem reis que zelaram em preservar o povo nos caminhos do Senhor, houveram também reis maus, os quais abundaram em maldade, fizeram assim com que o Senhor enchesse a medida da sua paciência e levasse cativo o reino do sul também. Além disso, a profanação do serviço do Senhor, lá em Jeremias, no capítulo 5, o profeta denuncia tudo aquilo que estava acontecendo com aqueles que eram os cabeças religiosos do povo, por assim dizer. Jeremias, no capítulo 5, dos versos 30 e 31, ele diz: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra, que os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? Então, não obstante o mal dos profetas que profetizavam falsamente e os sacerdotes sendo coniventes com o erro dos profetas que profetizavam falsamente, Deus diz aqui, pela boca do profeta Jeremias, que era exatamente isso que o povo estava querendo. Além disso, havia um desprezo total pela palavra de Deus. Em Jeremias, no capítulo 6, verso 10, o profeta diz: a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Ora, se preferiam a mentira dos falsos profetas, de certo haveriam de abominar a verdade que vinha da boca do Senhor. Isso provocou também a ira do Senhor. Em último lugar, não se resumem a esses os motivos, mas eu quero elencar apenas esses quatro. A profanação do dia do Senhor. Ora, se não há apreço pela palavra, se há amor à mentira, certamente também não vai haver amor, não vai haver zelo pelo dia do Senhor, pelo serviço do Senhor no seu dia. E a gente percebe isso na profecia do profeta Isaías, no capítulo 58, os versos 13 e 14. É uma promessa que Deus havia feito ao povo de Deus e que acabou fazendo com que eles somassem mais culpa sobre si. Em 58:13, Isaías 58:13, ele diz: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando as palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, se eles fizessem isso, eles estavam fazendo justamente o contrário, eles estavam profanando o dia do Senhor. Então, tudo isso fez com que Israel acabasse no cativeiro e a gente chegasse ao contexto desse salmo. Então, a finalidade do cativeiro não era meramente punir, mas também trazer arrependimento ao coração do povo de Deus para que ele voltasse ao Senhor da aliança. Através do exílio, do cativeiro, eles iriam entender a grandeza das coisas que eles estavam perdendo por causa do seu pecado e assim acabariam por se voltar para o Senhor. É bem verdade que hoje nós, como igreja, dificilmente seremos deportados, arrancados do nosso lugar, até porque nós não somos uma igreja nacional, nós não vivemos debaixo de uma teocracia, por assim dizer, mas ainda assim
nós podemos perceber que parte daquilo que Israel experimentou no cativeiro é algo que nós estamos experimentando hoje. Assim como Israel perdeu o lugar da adoração, o lugar especial da presença de Deus, diante de quem eles podiam se reunir como o seu povo, hoje nós também estamos aí impedidos de cultuar ao Senhor publicamente, com portas abertas, a reunião do povo de Deus num lugar só. Não que exista mais lugar santo, isso acabou com a derrubada, com o rasgar do véu do templo de ponta a ponta, quando Jesus cumpriu todas as ordenanças da lei, mas sim a semelhança, né? Se assemelha à convocação solene do Senhor para estarmos em culto com as convocações solenes que o Senhor fazia e a forma como ele se fazia presente naquele tempo e como se faz presente hoje. Então, se o que nós estamos experimentando hoje, nós podemos tomar como um castigo de Deus, se isso se assemelha com aquilo que Israel experimentou, de fato, pode ser, irmãos, que alguns dos nossos pecados também se assemelhem àquilo que Israel praticou, para que Deus esteja assim hoje nos afastando da convocação solene, da sua presença de modo especial, de participar da sua mesa. Pode ser que estejamos passando por isso hoje, porque muitos talvez não tenham mais o deleite na palavra do Senhor, não tenham zelo por pregar de maneira fiel a palavra do Senhor, ou simplesmente por estarmos preterindo o dia do Senhor aos nossos próprios interesses. Então justamente esse dia o Senhor tira de nós. Então, quando vemos essa semelhança, nós então podemos olhar para esse salmo, podemos dizer que, sim, de alguma forma nós estamos experimentando talvez um tipo de cativeiro por conta dos nossos pecados, e podemos aprender com ele para que assim possamos nos voltar para o Senhor e receber dele a sua graça, a sua misericórdia, e voltarmos então a ter esse grande deleite de nos reunirmos na presença do Senhor. Então, nesse salmo, o Salmo 137, nós basicamente devemos nos lembrar das lições que o Senhor dá ao seu povo no tempo do cativeiro. Então, a primeira coisa que ele vai mostrar aqui, o salmista, é que o Senhor, ele se distanciou, por assim dizer, no tempo do cativeiro. Isso nos versos 1 ao 3. No verso 1, nós vemos essa questão da distância do Senhor. Ele diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então, pelo tempo que os verbos são usados aqui, nós percebemos que essa foi algo que aconteceu no passado, mas que não era mais uma realidade para o povo de Deus no tempo da escrita do Salmo. Há um tempo atrás, eles estavam ali às margens dos rios da Babilônia. E assim como Israel era conhecido por ser uma terra cheia de montes, a Babilônia também era conhecida por seus muitos rios: o rio Tigre, rio Eufrates, o rio Ulai, o rio Quebar. Lá em Ezequiel, no capítulo 1, verso 1, e no capítulo 3, verso 15, Ezequiel relata que havia acampamentos de judeus ali às margens do rio Quebar. E o povo estava ali às margens do rio como? Nós nos assentávamos e chorávamos. Essa ação de se assentar, ela remete a uma postura pensativa, a uma postura de reflexão e de tristeza. Lá no livro de Jó, no capítulo 2, depois de todo o seu sofrimento, depois de ferido, Jó então ele se assenta, toma ali um caco de telha e começa a raspar ali as suas feridas. A mesma coisa acontece, não de raspar as feridas, mas a postura de sentar com os 3 amigos de Jó. Lá no verso 13 nos é dito que esses amigos, ao encontrá-lo, eles olham para Jó, para a sua situação, e ali também tomam essa postura de se assentar e de pensar. Eles passam basicamente uma semana ali simplesmente acompanhando Jó até que alguém resolve abrir a boca. Então, a postura de se assentar remete a essa postura pensativa, reflexiva, e junto com ela vem o choro, o pranto, o lamento, a expressão de profunda dor.
Mas vejam, essa dor que eles sentiam, esse lamento, o choro, não era um simples nacionalismo, não era somente a questão de que a nação foi devastada, um povo específico, uma etnia foi devastada, foi tirada da sua terra. Não era um clamor por conta da simples derrota de um agrupamento militar. Não era isso, era algo muito mais profundo. Ele diz, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. A causa do lamento é Sião. Sião é o nome que é usado várias vezes para se referir, por diversas vezes para se referir a Jerusalém, a cidade onde estava o templo, que era o lugar onde o judeu sabia que estava de maneira especial a presença de Deus. A razão do lamento vem do fato de eles serem constantemente lembrados do quão distante eles estão de Deus naquele momento. Então eles choravam por seus pecados, os pecados deles que os levaram ao cativeiro. E assim iam levando sobre si tristeza sobre tristeza, lamento sobre lamento, lembrando do privilégio que eles tinham de cultuar a Deus e de adorar a Deus como um povo ali. Desfrutavam da beleza de Deus, do seu poder, da sua glória, da sua bênção, da sua boa mão. Mas agora no cativeiro eles estavam distantes. Isso quanto à percepção deles do favor de Deus, irmãos. A gente tem que lembrar que Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares. O próprio Deus fala também que Ele não é só Deus de perto, mas Ele é Deus também de longe. Contudo, a sua presença favorável havia se afastado deles ali. Eles não percebiam mais a boa mão de Deus sobre eles. Então, a primeira coisa que a gente deve lembrar quando nós nos olhamos para o nosso interior aqui e vemos se nos encaixamos em algum desses tipos de pecado que fez com que Deus tirasse o seu culto de nós, é de não esperar que Deus seja favorável enquanto nós não nos arrependermos. É de saber que há um pesar da mão de Deus sobre nós. É de lembrar que Deus não se compraz com o nosso pecado. Na realidade, há uma ira santa e justa de Deus por conta do pecado. Então, diante disso, a gente só pode esperar o que afastamento, o cativeiro, assim como Deus se afastou da presença de Judá e eles sentiam essa falta da presença de Deus. E o que nós podemos fazer agora, na situação em que nós estamos, é prantear, chorar, lamentar tudo isso que nós temos passando, assim como Israel lamentou aquilo que eles estavam passando. E nesse tempo então que Deus está distante, muitas vezes vem essa incapacidade de louvar, o sentimento de indignidade. E é basicamente isso que nos mostra os versos 2 e 3, né? Como se Deus estivesse distante e nós envergonhados por conta do nosso pecado. Assim Israel estava, no verso 2 e 3, ele diz lá: e nos salgueiros que lá havia nós pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Então, a certeza de que seus sofrimentos presentes eram causados por conta dos seus pecados no passado faziam com que eles não tivessem essa disposição de louvar a Deus. Daí essa atitude de pendurar a harpa. Como eu vou cantar em terra estranha, como eu vou cantar estando afastado da presença do Senhor. Nós pendurávamos as nossas harpas nos salgueiros que lá haviam, né? Aí é uma vegetação típica da Babilônia naquela época, o chamado salgueiro chorão, que hoje basicamente não existe mais lá. Então, somado a essa indisposição natural, havia ainda a ação dos captores, né, que ali pediam a eles que se alegrassem. Ora, como eles iam se alegrar? Como é que eles iam cantar as músicas? Vejam o que ele diz: pediam-nos canções e entoai-nos alguns dos cânticos de Sião, os cânticos do Senhor, os cânticos que eram usados para louvar a Deus, que eles usassem lá, de qualquer forma. E aqui há duas interpretações quanto a esse pedia-nos que fôssemos alegres.
né? Alguns comentaristas eles dizem que esse pedido era um escárnio, era a zombaria dos caldeus para com o povo de Israel, dizendo, cante agora, louve ao seu Deus, que era algo, que era simples perversidade, né? Daquele que tem a vitória e continuar oprimindo o povo que fora cativo. Para outros, o mais provável é que eles estivessem meramente curiosos. Não havia motivos para eles continuarem pressionando os israelitas, uma vez que a batalha já estava ganha, uma vez que não tinha mais resistência, e aquele povo ia ser levado para a Babilônia e que iria de alguma forma trabalhar lá. Então não adiantava continuar oprimindo. Independente da razão, se por zombaria ou por mera curiosidade, Israel não podia, o povo de Deus não podia se alegrar se a situação na realidade era de luto. A destruição da cidade, a destruição do templo, a destruição dos muros da cidade, ao povo cativo, como eles podiam se alegrar? Fazer aquilo seria simplesmente zombar da própria situação, zombar de si mesmo, seria zombar de Deus também, entoar o cântico naquelas condições. Vejam quão pavorosas são as consequências do pecado. O povo de Deus acabou sendo constrangido ali a louvar com o espírito quebrado para não louvar. O povo de Deus devia voltar a amar a Deus de todo o seu coração para que pudesse assim voltar a louvar, para que pudesse ter a disposição de buscá-lo. E embora Deus estivesse distante, em uma certa medida, Deus ainda estava com os seus olhos sobre o seu povo. E o salmista está ciente disso e remonta o que eles fizeram, né, diante desses pedidos de cantar os cânticos do Senhor de maneira vã, de maneira banal, de maneira destoante da realidade que eles estavam vivendo. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, que nós vamos aprender nesse salmo, é que Deus, ele mantém os seus olhos no cativeiro, mesmo distante do seu favor, mesmo o povo de Deus experimentando ali parte do seu juízo, na destruição e na levada ao cativeiro. Deus continuava com os olhos lá, porque, mais uma vez, o cativeiro não foi simplesmente para punir, mas foi também dado para que o povo de Deus fosse restaurado. Então, no verso 4, o salmista se pergunta, mas como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Não era só o fato da terra, mas era o fato de que entoar o canto do Senhor ali seria, mais uma vez, usar de maneira vã o nome do Senhor, como eles estavam fazendo, seria louvar de qualquer jeito. Era como misturar ambas as coisas naquela situação. O salmista se lembra ali que aquela era uma situação de desespero, de lamento, e era incompatível o louvor dessa forma, apenas para satisfazer a curiosidade dos captores, ou para não sofrer mais agressões dos seus captores. O salmista lembra aqui que mesmo que eles estivessem sofrendo aí em parte do desfavor de Deus, Deus continuava olhando e muito certamente esperando o tempo em que o povo de Deus teria o coração moldado para que ele pudesse ser restaurado da sua rebeldia, da profanação constante do nome do Senhor. Fazer isso, cantar naquela condição, era basicamente assumir que Deus estava ali, mas que eles continuavam como estavam fazendo em Jerusalém, se distanciando do Senhor, dando ouvidos à mentira, odiando a palavra do Senhor. Era viver sem consideração alguma pelo nome do Senhor. Mas aqui, na segunda sessão, a gente vê que o salmista lembra de que o coração do povo de Deus ele foi restaurado. O povo de Deus estava se decidindo de maneira resoluta a honrar o Senhor, a buscar o Senhor, a não voltar a escarnecer dele com suas ações. Então o que é que ele faz? Ele lança uma maldição sobre si mesmo caso ele fizesse isso. No verso 5 ele diz, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Lembra, isso não é Jerusalém, não é a cidade. É por causa do Senhor, é por causa do Deus que habita naquela cidade, para o judeu. Se eu esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Ou seja, se eu fizer isso, se eu continuar a desonrar o Senhor, ele diz que se resseque a minha mão, que ela não toque mais.
O verso 6, ele diz que apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Seria uma alegria para ele ali no cativeiro deixar de ser perseguido, zombado ou qualquer coisa, seria um alívio. Mas ele diz que a minha língua se apegue ao céu da boca, caso eu não prefira continuar honrando o Senhor a ter algum tipo de satisfação, agora. Irmãos, não há como aqueles que amam verdadeiramente ao Senhor, como o salmista mostra aqui, aqueles que verdadeiramente amam o Senhor perderem essa noção de que Deus continua com seus olhos sobre aqueles que são do seu povo e que Ele espera de nós, mesmo quando a sua mão pesa sobre nós, que o nosso coração se livre dos seus pecados e se volte para o Senhor. É impossível aquele que teme ao Senhor, aquele que cuida de servir ao Senhor segundo a sua vontade, de se manter nos seus pecados e nas suas transgressões, profanação do culto e do serviço de Deus, o desprezo pela palavra de Deus, a profanação do dia do Senhor. Essas coisas eram todas juntas. Tinham que romper com isso. E nós também hoje. Quem sabe não seja isso, que estejamos fazendo, dando ouvido a falsos mestres e falsos profetas e amando ouvi-los. A palavra do Senhor sendo pregada, proclamada fielmente por uns, e nós preferindo dividir o nosso coração e ouvir as duas coisas. Muitos dos falsos profetas hoje estão aí calados, sem prometer bênção, sem prometer salvação, sem prometer cura. Mercadejar a palavra de Deus. Talvez muitos de nós hoje precisamos voltar a pensar se as nossas vindas à igreja, elas não são meramente para cumprir o rito da semana, para dar início a um novo ciclo. Ou se de fato nosso coração está no Senhor, se há um desejo vívido de louvar, de bendizer, de exaltar, de obedecer, de atender à santa convocação do Senhor, de saber que esse dia não foi feito lógico, ele foi feito para nós. Deus descansou porque nós precisamos descansar, mas não é só o descanso físico, mas é um dia que foi santificado também, um dia que foi separado para que tivéssemos íntima comunhão com Ele, e em vez de amar, de glorificar a Deus e de se encher, de estar na presença dEle, muitas vezes a gente está gastando esse dia fazendo qualquer outra coisa ou estando na igreja de qualquer forma. E hoje a gente está aí, tendo que assistir a pregação da palavra de Deus pela internet. Louvado seja Deus por isso, a gente ainda tem esse instrumento. Deus foi misericordioso e não tirou de todo a sua graça de sobre a terra e dá esses meios. Esse é o tempo em que o Senhor está com os olhos sobre nós, sobre a sua igreja, sobre o seu povo da sua aliança. E nós aqui devemos, de maneira resoluta, como o salmista, nos voltar dos nossos pecados, se é isso que tem acontecido nas nossas vidas, e buscar ao Senhor, esperar que o Senhor, vendo a transformação do nosso coração, abra os caminhos para que nós possamos voltar a cultuá-lo. Nesse nosso afastamento, nós devemos repensar todas essas coisas e nos arrepender verdadeiramente desses pecados e voltar assim para Deus. A razão, ele deve se perguntar, mas por que será? Então, se a gente anda assim, como o povo de Israel andou, em alguma medida, por que Deus poderia se apiedar de nós? Deus se apieda de nós porque Ele é misericordioso para com o seu povo. A sua aliança nunca falha, o seu amor pactual nunca nos desampara. Veja que no salmo imediatamente anterior, o salmo 137, o salmista diz, no salmo 136, versos 23 e 24, diz que o Senhor nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao nosso Deus, ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura
para sempre. O amor pactual de Deus não se afasta de nós, e não se afasta de nós porque por conta do nosso Senhor, do nosso Salvador, do mediador da aliança, o Senhor Jesus Cristo, que morreu por cada um desses nossos pecados, para que hoje Ele pudesse ser, para cada um daqueles que se arrepende, fiel e justo, para nos purificar dos pecados, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É somente por causa do que Ele fez, o sangue da nova e eterna aliança, que nós temos a esperança, né, de deixarmos esse cativeiro. Mas para isso nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos voltar dos nossos pecados, de amar de fato esse dia. Talvez hoje a gente está aqui, não sei que horas o vídeo vai entrar no ar, mas, e graças a Deus a gente tem também muito acesso a muitos outros lugares, mas quantas pessoas está tendo aí o acesso dessa forma, mas hoje passou o dia todo talvez simplesmente assistindo a Netflix, ou dormindo, ou pensando em qualquer outra coisa, e não ansiando pelo horário em que vai se reunir com a família, em nome do Senhor, para buscar o Senhor, para bendizer ao Senhor, para ouvir a pregação da palavra do Senhor. Quantos hoje, né, ainda que distantes, não têm o coração movido para buscar o Senhor dessa forma? Se nem assim consegue se buscar o Senhor no dia do Senhor, por que nós esperamos voltar? Só porque Deus é fiel e misericordioso. Porque por meio de Cristo Jesus, Ele nos garante perdão. Então, que nós nos arrependamos, que nos lembremos que o Senhor está olhando para nós agora. E essa palavra é para nos levar, então, ao arrependimento, irmãos. Se não fosse pela obra de Cristo, nós não poderíamos esperar de maneira alguma sermos readmitidos, né, na presença de Deus, nesse sentido, né, de culto solene. Não teríamos esperança de participar de novo da ceia do Senhor, mas porque Deus é fiel em cumprir a sua palavra e a sua aliança, por aquilo que Cristo fez, cumprindo tudo isso que nós não cumprimos de maneira adequada. Nós temos esperança de arrependimento, perdão e nos achegarmos mais uma vez ao Senhor. Por último, a gente tem que se lembrar, o cativeiro ele vai ser destruído. Uma hora ele vai passar. Vai chegar o tempo da vingança do Senhor. Vai chegar um tempo em que para nós isso tudo vai passar também. Deus trazendo justiça, trazendo misericórdia e graça para o seu povo. Mas em uma certa medida, uma medida muito maior, Israel experimentou isso aqui, os captores de Israel experimentaram dessa destruição do cativeiro. Nos versos 7 a 9, diz assim: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai até os fundamentos, e filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que te pegar os filhos e esmagá-los contra a pedra. Por fim, o salmista nos lembra aqui que o Senhor não se esqueceu da crueldade com que os opressores usaram para com Israel, e lembra que o Senhor há de dar um fim a cada um deles, porque o Senhor já havia profetizado isso também. Então ele pede que o Senhor cumpra a sua palavra e traga à paga as atrocidades que foram cometidas contra o povo de Israel durante a sua retirada para o cativeiro. No verso 7 ele diz lá: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor. Lembre-se, Edom é o mesmo Esaú, o irmão de Jacó, os descendentes de Esaú. Esaú ele tinha um parentesco com Israel, embora houvesse uma constante animosidade entre ambos, né, ele devia, no mínimo, quando viu ali a opressão a Israel, devia no mínimo ficar neutro, devia no mínimo ter chorado, no mínimo ter pranteado aquilo que estava acontecendo com o seu irmão, com o povo do seu irmão, da ascendência do seu irmão. Mas em vez disso, eles desejaram a destruição da cidade santa, tomaram parte na ruína de Israel. Então o salmista pede que o Senhor retribua a eles conforme a sua justiça, e Deus profetiza que vai fazê-lo. No livro do profeta Obadias, é basicamente uma sentença de Deus contra Edom. E assim diz Obadias,
dos versos 10 até o 17. Eu quero ler para que os irmãos entendam o que foi que sucedeu na época da invasão dos caldeus para com Jerusalém, com o povo de Judá, e o que os edomitas fizeram. Então, Obadias, versos 10 a 17, diz assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando eu presente, estranhos lhes levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, no dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não deverias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançado mão aos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizestes, e preste atenção no que ele diz aqui, ele diz, assim se fará contigo. Veja, a retribuição do Senhor, ela é justa, ele paga na medida exata. Então, para com Edom, a mesma coisa que ele havia feito aconteceria com ele. Então assim se fará contigo, o teu mal feito tornará sobre a tua cabeça, porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão, e serão como se nunca tivesse sido. Mas no monte de Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Então Edom ia receber a justa paga, e aqui o salmista simplesmente clama pela justa paga de Edom. Eles não somente Edom, mas a própria Babilônia, que foi usada como a vara nas mãos de Deus para julgar Israel, seria também punida, e isso também havia sido profetizado pelo profeta Isaías. Nos versos 8 e 9, ele vai seguir e diz: filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. O reino da Babilônia ele vai ser tomado posteriormente nas escrituras como uma personificação do próprio reino de Satanás, tamanha a maldade e a crueldade com a qual ele agiu para com Israel. Assim, a profecia contra a Babilônia no livro do profeta Isaías, demonstrando como seria a sua destruição. Isaías capítulo 13, dos versos 13 a 19, diz assim: portanto, farei estremecer os céus e a terra, sacudida será do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos, por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge e como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá à sua terra. Quem for achado será traspassado e aquele que for apanhado cairá à espada. As suas crianças serão esmagadas perante eles e a sua casa será saqueada e a sua mulher violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão o ouro. Isso acaba se cumprindo quando o Império Medo-Persa derruba o Império Babilônico. Então há uma destruição total, os homens caem naquela guerra. E aqui a gente vê essa imagem muito forte, né, de ter os filhos esmagados com uma pedra. Isso aqui é a figura de uma destruição total. Os homens caem mortos ao fio da espada, seus filhos são mortos também. E assim a nação fica sem nenhum meio de gerar descendência dela própria para se manter de pé e para continuar a seguir seu caminho. Deus traz então a justa paga para os que assaltaram, para os captores, e põe fim assim ao cativeiro. Daí a razão pela qual a gente não deve se acostumar com os pecados que nos afastam do Senhor. Porque um dia o Senhor trará fim a todo mal. O Senhor há de dar a justa paga àqueles que permanecem distantes indefinidamente. Um dia o Senhor vai pôr fim a toda
a impiedade. E se nós não estivermos nele, se não estivermos em Cristo, nós estaremos contra ele. E nesse dia a gente pode perguntar, né, se o Senhor pelejar com nós, contra nós, quem será então a nosso favor? É o último dia em que vem a retribuição do Senhor. Naquele dia ninguém vai poder lhe deter a mão, não vai sobrar nada. Então nós devemos ver aqui com esperança que a libertação vem, a restauração vem, que o mal vai ser destruído. Isso deve nos animar. Quando a gente olha para isso também, a gente vê aquele que trouxe a vingança foi o próprio Senhor. Então não cabe às nossas mãos fazer a nossa própria justiça. O Senhor é quem retribuirá, ele vai fazer cair todo o mal que se espalha sobre a terra, e inclusive aquele que é feito para com o povo de Deus. Deve haver aí, nesse pesar da mão de Deus, o uso de meios ordinários, como ele faz em sua providência, usando de todas as coisas para nos conduzir a essa situação, mas também vai usar para nos tirar dela. Da mesma forma como ele faz isso para nos trazer juízo, para nos fazer voltar para si, ele faz também para acumular da sua ira sobre aqueles que são usados como açoites para com o povo de Deus, e ele há de trazer juízo sobre eles. Nós precisamos orar para que Deus livre o nosso coração de todo o rancor, de toda a amargura, e que ele possa fazer esperar nele a justiça que nós não conseguimos trazer. Então, para encerrar, que nós nos lembremos, irmãos, que o Senhor ele se afasta de nós por causa dos nossos pecados, do nosso cativeiro. Lembre-se essencialmente desses pecados que eu falei, os quais Israel praticou e que possivelmente nós cometemos em alguma medida, e isso pode ter custado-nos o estar presentes hoje, reunidos em nome do Senhor. Hoje é um domingo, hoje é o dia do Senhor. Que nos lembremos que o Senhor não tira os olhos de nós, mesmo quando estamos no cativeiro. Ele espera de nós que nesse período nós mostremos aí o nosso arrependimento, o nosso quebrantamento, que possamos expressar diante do Senhor a nossa tristeza por causa do nosso pecado e clamar a Ele que nos tire desse cativeiro. Possamos fazer isso com esperança de que o Senhor ele há de nos restaurar por causa de Cristo Jesus, do que Ele fez na cruz e pagou por cada um dos nossos pecados, e aguardar a sua graça e a sua misericórdia vindo sobre as nossas vidas. Que assim nós possamos esperar alegremente o retorno ao nosso culto solene a Deus. Que não fiquemos somente a lamentar, mas que de fato nos arrependamos e busquemos em Deus, em Cristo, arrependimento para a vida, para que nesse período, se nós nos distanciamos, essa semana a irmã falou algo que é sábio. Deus está usando esse período para atrair pessoas para si, atrair os seus, que eles percebam o que perderam e possam voltar, mas também para afastar aqueles que não são seus. Nesse período, alguns provavelmente hão de se afastar e de maneira final cair. Deus tenha misericórdia, que nos lembremos disso. O Senhor há de trazer juízo aos captores e ao cativeiro, que não sejamos achados perdidos no meio dos ímpios, quando o Senhor voltar com a sua justiça. Então, que Deus em Cristo nos abençoe e que nos faça aprender com as lições do cativeiro. Que Deus abençoe.